a mudança na Petrobras não vai produzir a redução do preço dos combustíveis, não. Mas é, de fato, uma escolha técnica. O José Mauro Ferreira Coelho é, de fato, um técnico, entende do setor. Agora, a troca foi desnecessária. Diante dessa desnecessidade, a gente pode dizer que a escolha desse personagem foi a decisão menos pior, porque a alternativa a isso era entregar a Petrobras aos interesses do Centrão, porque o presidente da Câmara, o Arthur Lira, tramava subverter as regras que foram introduzidas no funcionamento da Petrobras depois do escândalo do Petrolão, regras de compliance que deram ali à estatal uma segurança, blindando a companhia de indicações e de influências políticas. Esse modelo, que agora o Arthur Lira tentou recriar, foi derrotado com a escolha deste personagem, José Mauro Ferreira Coelho. Por que o personagem foi escolhido? Porque o Bolsonaro, pela segunda vez, produziu uma crise desnecessária na Petrobras. Afastou um personagem, o general Joaquim Silva e Luna, que ele próprio havia indicado para presidir a Petrobras no ano passado, em substituição ao economista Castelo Branco, que era um apadrinhado do ministro da Economia, o Paulo Guedes. E por que trocou o Castelo Branco pelo Silva e Luna? Porque o presidente, naquela ocasião, implicou também com os reajustes nos preços dos combustíveis, que segue a paridade com o preço do barril no exterior e com a variação do dólar. Aumentou o petróleo no exterior, aumenta também aqui no Brasil. Por que isso ocorre? Porque o Brasil não é autossuficiente, embora produza petróleo em boa quantidade, não consegue refinar todo o petróleo que é convertido em gasolina, todo o combustível que é utilizado no país. Então, se a Petrobras faz um preço artificial, as empresas privadas que suprem o mercado de combustíveis vão simplesmente parar de fornecer. Não vão perder dinheiro porque a Petrobras decidiu fazer política social com o preço dos combustíveis. Então, não é papel da Petrobras fazer isso. E agora o presidente promove uma segunda crise para retirar o general Silva e Luna, que ele havia colocado no ano passado, com o mesmo pretexto. E, novamente, não vai conseguir baixar os preços dos combustíveis, artificialmente. Então, faz-se uma lambança na Petrobras, que está há pelo menos 2 semanas acéfala, para colocar uma pessoa que não vai promover aquilo que o presidente desejaria. Por que o Bolsonaro faz isso? Porque ele pode, assim, dizer que não tem nada a ver com o problema dos combustíveis e fazer uma encenação para que o eleitor imagine que ele, Bolsonaro, está se esforçando para resolver o problema. Ele não pode fazer nada, mas ele se esforça. Isto é uma pantomima, é uma mentira, e não está emplacando, porque o Datafolha informa que mais de 70% do eleitorado brasileiro atribui ao presidente da República a alta dos combustíveis. E nem é culpa dele, mas ele acaba levando a culpa. É interessante isso de culpa, né? E como tudo cai, a gente tem um país que realmente tudo cai nas costas do presidente. E ele tem muita responsabilidade, né? Fica muita coisa nas costas dele. Mas é possível, de repente, falar, Josias, a mudança do presidente pode mudar o preço do combustível? Por exemplo, do presidente da República, eu digo, inclusive, né? Quando a pessoa fala assim, não, eu não voto no Bolsonaro por causa do preço do combustível. Não, o Bolsonaro não tem nada a ver com o preço do combustível. Uma nova política econômica, um novo modelo pode fazer mudanças? Isso é importante responder. Pode. Essa mudança pode vir de 2 maneiras. Uma nefasta, artificializando o preço do combustível, forçando a Petrobras a fazer um congelamento que vai produzir um rombo. Isso já foi feito nos governos do PT, sobretudo no governo da Dilma Rousseff, e o resultado foi um rombo. Então, foi congelado lá, eles represaram os reajustes dos combustíveis e produziu-se um rombo que depois teve que ser reposto. E pode-se fazer uma outra coisa, aí de forma responsável. Quando não houver tempestade, porque não adianta mudar o telhado quando o trovão está caindo sobre a cabeça, quando não houver tempestade, em períodos de calmaria, o governo pode, sim, estudar, analisar uma política
de compensação do preço do combustível. Já havia isso no país. Havia a CID, que era uma contribuição que era cobrada no preço do combustível. Todo mundo que abastecia o automóvel pagava um percentual para essa CID. E para que servia essa contribuição? Quando aumentava o preço por conta de crises internacionais, você utilizava esse fundo, que era abastecido pela CID, para compensar o preço. Aí não era a Petrobras que pagava, era o próprio contribuinte, por meio dessa contribuição. O que fizeram os sucessivos governos? Começaram a usar esse dinheiro recolhido na CID para fazer caixa, para cobrir o déficit público. Depois começaram a utilizar para repassar verbas para os estados. Então, eles subverteram algo que funcionava. Agora, pode-se criar algo parecido com a CID, que vai ser um fundo que precisa ser abastecido de alguma maneira, precisa definir de onde vem o dinheiro, e esse fundo serve para amortecer o preço quando houver uma crise internacional que eleve artificialmente o preço no exterior. Agora, isso tem que ser feito de forma responsável e não de maneira atabalhoada, por meio de congelamento, ou fingindo que resolve o problema por meio da produção de sucessivas crises. Enquanto isso, vamos andando de bicicleta, Josias. Ou a pé, né?